pai. Gabi, você não vai descer, não. Muito boa noite, igreja. Amém? Eu vou dar continuidade que o pastor Fernando ministrou domingo. Só que o tema vai ser um pouco diferente. Vamos falar sobre sentar à mesa também. E é um dos temas que a gente precisa voltar a ter esse relacionamento com as famílias novamente. E eu vou usar um dos textos que está em Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Glória a Deus. Mateus capítulo 15, o versículo é do 21 ao versículo 28. Esse é um dos textos bíblicos que mais me encoraja, sabe, a respeito da nossa herança. Está em um dos relatos no Evangelho. É o episódio da mulher cananeia que pede a Jesus pela libertação da sua filha. Nós vamos analisar esse texto bíblico e vamos ver as lições sobre a ótica de Mateus. Então, o que está dizendo aí? E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente o quê? Endemoniada. 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. 24. E ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegando ela, e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você está entendendo que hoje é noite de Deus vir e demonstrar o seu carinho, o seu amor, o seu afeto, e de dizer para nós, nos nossos olhos, que aquilo que você está pensando que é impossível, irá acontecer. A abertura do culto hoje foi sensacional. Rogando, adorando a Deus, pedindo ao Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. E o Pai desce. O Pai gosta dessas coisas. O Pai gosta de um filho que tem relacionamento de perto com Ele. O Pai gosta quando um filho, quando uma filha vem diante dele com o coração quebrantado, reconhecendo que somente Ele pode mudar a história, somente Ele pode mudar a circunstância, somente Ele pode resolver todos os nossos problemas. Aleluias, glória a Deus. Eu anotei algumas coisas aqui, eu vou ler. Preste muito bem atenção. Em primeiro lugar, quero destacar o comportamento de Jesus. O texto indica que diante do primeiro clamor por ajuda daquela mulher, o que Jesus disse para ela? Não. Pastor, o que você está querendo dizer? Sim. Mediante ao primeiro clamor dela, Jesus vai o que fala daquela mulher? Não. Jesus literalmente, o que Jesus faz? Ele ignora ela. Quantas vezes a gente vem na casa do Senhor pensando da mesma forma, né não? Será que Jesus não está me notando? Será que o Pai, Ele não consegue enxergar e ver a minha situação?
que será que eu estou fazendo de tão errado, porque o Pai não consegue me enxergar, notar a minha aflição, o meu desespero, a minha caminhada? Mas ele, porém, não lhe respondeu palavras. Nós vimos isso no versículo 23. Depois de não responder, Jesus, o que ele faz? Ele segue adiante. No entanto, ela não desiste e vai o quê? Atrás do Senhor. Aqui está uma grande chave, igreja, para a gente sempre vencer na vida. Para ela fazer isso, para ela persistir, ela tinha que ter o quê? Um pouco de conhecimento da palavra e um pouco de conhecimento de quem era aquela pessoa que estava à sua frente. Ela sabia quem era Jesus. Você está entendendo? Não é simplesmente ir até Ele. Você precisa conhecer e saber o que Ele pode fazer. Aquela mulher sabia. Ela tanto sabia que ela não se importou em oportunar o mestre. Ela insistiu. Mediante a um sofrimento, mediante a uma palavra de repreensão, ele olha para ela e tipo assim, mesmo, sabe, pastor Fernando? Oi. Ah, tá. E vai caminhando. Mas só que Jesus estava provando o coração daquela mulher. A palavra do reino diz que Jesus não joga nunca nenhum dos seus fora. Ele sempre atrai para perto. Aleluias. No entanto, ela não desistiu e vai atrás de Cristo. Os próprios discípulos ficaram sem graça por ele, continuaram ignorando aquela mulher, clamando com insistente, ao ponto de pedirem: Senhor, atende ela, ou mande essa mulher embora. Quantas vezes o inimigo ele tem falado aos nossos ouvidos: não procure esse Jesus não, porque a sua condição ninguém pode resolver. Desista, se mata, sai fora. Mas a gente vê uma outra atitude daquela mulher. Aquela mulher queria não somente estar perto do Senhor, mas queria ter um relacionamento com o Senhor que mudaria toda a tua história. É isso que precisamos ter. O encontro com Cristo. O encontro que muda. O encontro que vai fazer a gente andar de cabeça erguida novamente. Se formos chorar, é chorar de clamor e de louvor. Chorar nos pés do Senhor é muito bom. É a válvula, né, que Deus deixou para nós. Quando a gente está sentindo, né, Biston? Muito apertado, pressão, o choro vem para quê? Para nos aliviar. Então não é feio chorar, pastor? Jamais. Mas chore para a pessoa certa. Chore no momento certo. Eu nunca vou tirar esse texto do meu coração, Mateus 6,6. Porque ali fala de um grande relacionamento. Ali fala que você pode confiar ao Senhor os seus maiores segredos. Confiar ao Senhor os seus maiores medos. Ali você pode de verdade entrar no seu quarto, abrir o seu coração para o Senhor e falar das suas necessidades para o Senhor, porque a sua palavra nos garante que quando entrarmos no nosso quarto, Ele nos ouviria e nos ouve de verdade. Dentro do conhecimento de quem é Cristo, dentro do conhecimento da sua palavra, nós podemos caminhar de acordo com a vontade do nosso Senhor. Aquela mulher grega, Jesus vai ignorar aquela mulher, mas lá na frente Jesus vai dar uma lição sobre os discípulos, vai dizer: jamais eu vou lançar fora aquele que vem a mim. Só que ele explica que os judeus, ele não ama o grego, ele não respeita o grego, ele condenava a prática. Mas Jesus quer ver qual é de fato a nossa
intenção de buscá-lo? Qual é de fato a nossa procura por Ele? Qual é de fato o nosso levantar e ter essa certeza de que Ele pode mudar a história? Mas o diabo, ele vem todos os momentos e todos os dias. Não importune mais o mestre. Será que ele vai ligar para essa situação que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando? Será que ele olha de fato? Será que verdadeiramente ele se importa com isso? Ele tem coisas maiores e melhores para fazer e prestar atenção. Só que a Bíblia é ao contrário. A Bíblia diz que o Senhor nos olha de perto, nos acompanha de perto. Até quando nós estamos dormindo, o Senhor, Ele tem cuidado de nós, tem guardado, tem nos protegido. Aleluia. Sabe, eu penso que eles ficaram preocupados e deduziram ser inadequada a reação de Jesus. Eu penso comigo que eles devem ter pensado: por que o mestre teve essa atitude? Talvez você veja aqui nessa noite com uma única certeza de que se o Senhor não falar comigo, não tem mais o porquê. Será que realmente o Senhor vai falar ao meu coração nesta noite? Ele está falando desde o primeiro momento que Ele entrou neste lugar. Desde o primeiro louvor, o Senhor está falando sobre intimidade, sobre relacionamento. Uma coisa que o Senhor falou comigo esses dias de madrugada: meu filho, lembra que eu te falei uma vez? Não dobre somente o teu joelho para mim, mas dobre todos os dias o teu coração. Ah, se meu povo, que se chama pelo entender quem verdadeiramente sou. Ah, se o meu povo me compreender, como eu sou um Deus geracional, um Deus de equidade, não um Deus de igualdade, um Deus que traz a condição justa e verdadeira para nós. É esse relacionamento, igreja, que precisamos criar todos os dias. Aquela mulher passando necessidades, ela sabe quem procurar. Você está aqui no lugar certo, porque quem está aqui é aquele que pode mudar a nossa história. É aquele que ao terceiro dia ressuscitou. É aquele que olha para um ladrão na cruz e sobre um entendimento, e sobre um fundamento celestial, sobre um entendimento de quem estava à sua direita, olha e compreende, entende o momento: eu era para estar aqui, tu não, tu é o rei. E na mesma hora, aquele olhar de compaixão, de amor fala: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E você acha que esse Deus não está olhando por você nessa noite, não está olhando por nós nessa noite, e te dizendo que não se desespere, não se preocupe com o que vai acontecer amanhã? Eu estou aprendendo a ter esse relacionamento com o Senhor, de não me preocupar o que vai acontecer amanhã. Eu preciso me preocupar o que está acontecendo agora, neste momento, porque o amanhã pertence ao Senhor, que criou os céus e a terra, através do quê? Da sua palavra. Aleluias! É esse Deus, é esse Pai de amor. Aleluias. Jesus, então, o Senhor resolveu explicar por que não a atendeu. Não fui
enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No versículo 24 ele fala. Mas há uma verdade importante por trás dessa afirmação que precisamos entender antes de seguir com a análise da história. Jesus estava diante de uma mulher que foi chamada por Mateus de Cananeia. Então os discípulos sabiam com quem Jesus também estava lidando. Você vê que Mateus ele é detalhista em anotar tudo aquilo que o Senhor estava o quê? Ensinando e praticando. Precisamos, né, pastor Fernando, ser como Abacuque. Eu não tenho muito entendimento no compreender a palavra. Traga uma caneta, um caderno e anote tudo aquilo que o Senhor fala ao seu coração. Antigamente o povo ia para a igreja. Todo mundo tinha um bloquinho, né? Eu sou desse tempo. Um bloquinho. Hoje eu tenho um tablet. Eu estou ali, mas eu estou anotando. São receitas que são passadas aqui para nós. Se nós pegarmos essa receita e aplicar no nosso dia a dia, tudo será mais fácil. Diante de uma adversidade, a palavra sempre conduziu o povo de Israel. Oh, meu Deus. A palavra sempre deu direção, estratégia de guerra, como avançar e como recuar e como esperar. Só que o Senhor chamava alguém para perto e falava: anote tudo aquilo quanto eu estou falando. Esse tempo precisa voltar. Esse tempo precisa registrar. Vai chegar um momento que você não vai ter essa palavra, mas a palavra precisa estar gravada na tábua dos nossos corações. É conhecendo a verdade que traz libertação. É conhecendo a sua palavra que traz transformação. É conhecendo esse pai, é entendendo a mente desse pai, que essa mulher chega e começa o quê? A dialogar com ele. Porque ela fala: sim, Senhor, mas até as migalhas que caem da tua mesa servem como um alimento de sustentabilidade para a minha vida. Nesse momento eu não me importo, mesmo que caia a migalha, eu preciso desse nutriente para me seguir em frente. Aleluia. Esse era o nome dado aos antigos habitantes da Palestina, antes da conquista pelos israelitas. No tempo de Cristo, eles eram chamados de fenícios. Aliás, Marcos, em seu evangelho, chama essa mulher de grega e também de sírio-facínia. Esta mulher era grega, de origem sírio-facínia. Aonde, pastor, está na Bíblia? Por favor, livro de Marcos, capítulo 7, versículo 26. Pode pôr na NVI para mim. Marcos, capítulo 7, versículo 26. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 7, versículo é o 26. Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. A mulher era grega, sírio-fenícia, de origem, e revogava a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. A palavra traduzida como grego no manuscrito original é Helenis. Então deixa eu te dizer uma coisa. Jesus sempre vai saber com quem ele está se relacionando.
Não adianta a gente tentar esconder nada do nosso Senhor, porque Ele sempre vai saber com quem Ele está se relacionando e com quem Ele está se encontrando. Ele estava na direção certa, no caminho certo, e ela veio ao encontro dele, pedindo sua ajuda, o seu auxílio. Mas no momento de confronto com a palavra, no momento que somos confrontados, muitas vezes nós desanimamos no caminho. Abandonamos esse diálogo de cara a cara com o nosso mestre. Esse encontro que pode mudar a nossa história, da noite para o dia. Esse encontro que traz transformação verdadeira. Jesus olha nos olhos daquela mulher e o bispo Tom já ministrou isso daqui. Ele chama ela de cachorra, né? Até os cachorros de Israel comem melhor que tu. E eu não tenho nada contigo, mulher. Mas ela fala: mas eu tenho contigo, porque eu sei quem você é. E eu quero ter esse encontro que muda a minha história, muda a minha vida, porque alguém na minha casa precisa de uma palavra que sai da tua boca. Precisa ter uma direção. Jesus é a solução para a nossa vida neste momento. Jesus sempre foi e sempre será a única saída que nos leva para um reino justo e verdadeiro, que nos dá qualidade de vida, que muda a nossa conduta, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de enxergar as coisas. É o Senhor, que através da sua palavra fez todas as coisas. E foi através de um ato de obediência da palavra, de um plano, de um propósito, de um plano perfeito que trouxe o quê? Domingo nós louvamos o plano de salvação. Aleluia! Mas o plano de salvação teve que ter pago um alto preço. Quando ele senta à mesa, tem alguém que vai traí-lo. E mesmo diante do conhecimento da traição, ele não se deixa se abalar. A sua postura, o seu jeito de ser, o seu jeito de entender o propósito do Pai, permanece. E ele queria passar isso para aqueles discípulos. Vocês precisam entender que eu sempre vou fazer vocês repensarem no modo de viver de vocês. Jesus sempre vai fazer a gente repensar antes de nos transformar. Ele sempre vai fazer a gente ter uma autoanálise de como estamos andando com Ele, de como estamos nos comportando diante dEle. Mediante a essa análise, precisamos abrir o nosso coração e dizer: Fernandinho, fala, Senhor, se falhamos, se pecamos, nos perdoa. Quando há um reconhecimento, quando há sinceridade e verdade dentro do nosso coração, o reino do céu vem e desce e transforma. Aleluia. Sabe, isso não significa que o gentio não teria a oportunidade, pois está escrito em João capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 12. Agarre essa oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Agarre esta oportunidade que Jesus está nos dando esta noite. Porque Ele fala: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam,
aos que creram no seu nome, deu autoridade de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Ei, aleluia! É mediante a sua confissão, é mediante, sabe, você não dobrar o seu joelho, mas o seu coração, que atrai um reino justo e verdadeiro, que muda a história, muda a vida. Aleluias! Aqueles que se achavam, aqueles que pensavam que conheciam a letra, mas a letra, ela só vai matar alguém, ela só vai ferir o coração de alguém, porque Jesus explica que aquele que é baseado e confiado pela letra de tinta, por isso Jesus vai falar, quando você for guardar a minha lei, guarda na tábua do teu coração, aleluia. Por isso Davi vai falar lá na frente, Senhor, esconde a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor, para que eu venha o quê? Ser guiado pela palavra do Senhor, ser conduzido. É saber esperar, é saber confiar, é saber avançar no avanço do Senhor, é saber recuar no recuo do Senhor, é saber esperar na espera do Senhor. Aleluias. Igreja, não seja fast food, espere no Senhor. Aleluias. Jesus não estava negando a inclusão ou a oportunidade do gentil no plano divino, olha aí. Ele estava respeitando uma ordem, por causa da aliança com Abraão. Você nunca vai ver o Senhor quebrar nenhum princípio, pular nenhuma etapa. Você sempre vai ver o Senhor cumprindo o plano e o propósito do Senhor. Porque se nós cumprimos esse plano e esse propósito do Senhor, pode vir a luta que for, pode vir a guerra que for, a palavra te impulsiona a vencer. Seja Abacuque do Senhor, seja a mulher Abacuque do Senhor. Anote aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração todos os dias. Pratique isso todos os dias. O Senhor tem revelado muito aos nossos corações, com mensagem, versículos, pedindo muitas vezes que dobramos os nossos corações a Ele, que confiamos a Ele. Mas o que a gente tem feito, igreja? Talvez você está esperando a migalha que tenha caído da mesa do Senhor nesta noite, mas o Senhor fala que tem muito mais para ti. Pastor Fernando ministrou que ele tem uma mesa farta, um banquete. Igreja, a palavra diz que tem a sala do banquete do Senhor. Meu Deus, você sabe o que é estar sentado na sala do banquete com o Senhor? Você sabe o que é Mateus 6,6? Mateus 6,6 te convida. Nós sentamos à mesa domingo com o Senhor. Ele fez a sua aliança, Ele renovou a sua aliança por causa da sua palavra, por causa do seu sacrifício na cruz do Cordeiro. Ele se entregou de verdade por mim e por você. Ele se lançou de verdade no propósito do Pai por mim e por você. Ele trouxe salvação, Ele trouxe redenção, Ele trouxe uma qualidade de vida jamais vista no mundo, igreja. Aleluia. Por que nós esquecemos disso na sua palavra? Por que nós esquecemos disso da sua palavra? Que Ele nos conduz de verdade. É não olhar para nada, igreja. É você
saber reconhecer a voz do seu Pai. E de dizer e saber que, ei, só permaneça onde você está. Só que não fique parado. Caminhe comigo. O meu reino sempre está em movimento e você precisa se mover através do meu reino. Jesus olha o problema daquela mulher, mas você vê que ele não para, ele prossegue. É nós que temos que caminhar lado a lado com o Senhor. Quando a gente fica parado, a gente não alcança. Isso é palavra para mim, igreja. Todo o povo que parou no caminho perderam as promessas do Senhor. Pessoas que tinham um relacionamento com Deus verdadeiramente, pessoas que, sabe, pagavam um preço, mas por causa de uma adversidade contrária, parou pela beira do caminho. Olha essa mulher. Um problema em casa. O demônio assolando aquela família. Mas ela, eu preciso caminhar em encontro do meu Senhor. Porque Ele vai mudar a história da minha família. Ela conhecia a palavra. Porque ela olha nos olhos do Senhor e ela fala com o seu Senhor. Sim, Senhor, eu sei. Mas eu também sei que tudo que cai da sua mesa transforma a vida. Por favor, o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 9 até o 11. Antes eu vou explicar. Por causa da aliança com Abraão, então Jesus, o patriarca, os judeus tinham o direito de receber o evangelho primeiro. Por isso Paulo demonstrava em seus ensinos que o plano da salvação segue esta ordem. Primeiro os judeus, depois o grego ou o gentio. Mesmo destacando o fato de que os judeus vinham primeiro com relação à ordem, a sequência, o apóstolo também enfatiza que Deus não faz acepção de pessoa nenhuma. Por isso esse texto vai mostrar: haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para os judeus e depois para o próximo. Mas glória e honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para os judeus e depois para o grego. 11. Pois Deus não mostra favoritismo algum. Então Deus ia atender aquela mulher. Então Deus ia trazer o favor sobre a vida daquela mulher e sobre a casa dela. É esse favor que vai vir sobre nós nessa noite. Talvez você chegou aqui, que tenho eu com esse Deus. Eu não tenho andado na presença desse Deus, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: mas eu tenho te acompanhado e tenho te olhado e tenho visto a sua aflição. Te chamei para ter um relacionamento assim, ó, hoje, frente a frente, para te mostrar que isso não te levará à morte. Qual é o problema, igreja, que esse Deus não pode resolver na nossa vida? Financeiro, saúde, filha endemoniada, vícios. Qual é o problema? Sabe qual é o problema? É nós não compreendemos quem é o nosso Senhor. Isso se torna um problema na nossa vida. Porque quando eu não conheço o Senhor, eu não sei de que forma eu vou me achegar até o Senhor. Mas quando eu conheço o Senhor e conheço a sua palavra, eu não chego com autoridade. Eu não chego com arrogância. Primeiro eu me quebranto na presença do meu Senhor.
sobre um coração aquebrantado que traz revelação. Intimidade gera credibilidade. E credibilidade você pode pedir. Mateus 7,7. Quando você se relaciona, Mateus 6,6. Quando você verdadeiramente mostra de fato quem você é dentro do seu quarto, Deus não está falando para você se expor a ninguém, Deus está falando para você ir até Ele, se expor diante dEle, que é confiável, que é entendedor, que mexe com as nossas estruturas, mas que nos transforma verdadeiramente. Porque se um mentiroso tem um encontro com Deus, ele não mente mais. Se um ladrão tem um encontro com Deus, ele não rouba mais. Eu tenho um vício da pornografia, você nunca mais vai ter. Eu sou briguento, você nunca mais vai ser. Gálatas nos ensina sobre mansidão, comportamento, frutos que são ministrados nesse altar para a gente pegar a caneta e o papel e anotar. Precisamos ser bons maridos de verdade. Precisamos ser boas mulheres de verdade. Precisamos ser bons filhos de verdade. Precisamos ser amigos de verdade. Precisamos compreender. Precisamos entender o que é se relacionar verdadeiramente sem falsidade. Jesus olha no olhos daquela mulher, ela poderia falar N coisas para ele, mas ela começa a entender a profundidade da sua palavra. Jesus poderia falar assim: eu não vim por causa de você. E Jesus mostra para ela: eu não vim por causa da sua gente. Mas Jesus lá na frente vai dizer o quê? Só que eu me importo com você. Eu me importo com o teu povo. Jesus está falando para nós que Ele se importa com essa situação que estamos vivendo. Ele se importa contigo, pastor Fernando. Ele se importa contigo, Bispo Tom. Com cada um que está aqui. Ele gosta da transparência, igreja. Da verdade. De coração para coração. De olho no olho. E de dizer: tu és meu Pai. Tu és meu fundamento. Tu és a minha alegria, Senhor. Ainda que eu não tenha nada que comer, ainda que eu não consiga sentar à tua mesa, você é meu fundamento, a minha existência, a minha razão de viver, a minha, alegria de acordar todas as manhãs e te entregar as primeiras adorações, Senhor. O mundo vive uma realidade que a gente não precisa viver, igreja. Intimidade sempre vai gerar credibilidade. O problema é que a igreja, ela se esquece de se relacionar com a intimidade do nosso Pai. Eu já vou acabar, igreja. Não há distinção entre os grupos, apenas uma ordem no desdobramento do plano da redação. Assim Pedro, depois de ver os gentios salvos e cheios do Espírito Santo na casa de Cornélio, afirma: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Aonde está isso, pastor? Atos capítulo 10, versículo 34 e versículo 35. Vamos ler todos juntos? Você está vendo como nós somos importantes para o Senhor? Você está vendo como o Senhor não te joga fora? Você está vendo como o Senhor nos compreende e nos entende? Que Ele está vendo o que passamos, o que enfrentamos? Então Pedro, ele começa a falar o quê?
Agora eu percebo que verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todo, vamos lá? Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e o faz o que é? Aleluia. Vamos no 36. Essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. Pode vir aqui, pastor. Entenda esse fundamento. Vocês conhecem a mensagem que foi enviada hoje por Deus para nós, e que fala das boas novas de paz, e por meio de quem que Ele faz isso? Por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor de todos nós. E sobre o Senhor de todos nós, eu gostaria que você aplaudisse e glorificasse a esse Deus pela sua palavra.